Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa palestra, O papel do gestor escolar na efetivação da gestão democrática na escola. É um prazer ter você aqui comigo, eu espero que esse momento seja um momento muito esclarecedor, que possa ajudar você na sua gestão. Se você está aqui, é gestor, coordenador, supervisor, docente ou até mesmo estudante, quer conhecer um pouco mais sobre a temática, nós vamos estar aqui trazendo muitos conhecimentos, muitos pensadores, e nós acreditamos que será um momento muito proveitoso. Eu vou começar aqui compartilhando com vocês o meu slide para que eu possa estar me apresentando. Para quem não me conhece, o meu nome é Caroline. Hoje eu sou mestranda em Ciências da Educação, especialista em mídias da educação e em educação inclusiva, pós-graduada em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, em Historiografia Brasileira e também em Metodologia do Ensino de História. Sou graduada em História e também em Pedagogia, técnica em Contabilidade, e hoje eu atuo como supervisora pedagógica na rede de ensino SESI e também como assistente editorial e membro do Conselho Técnico Científico da editora Amplamente, que é quem está organizando esse segundo Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade, que você está participando. Então, espero que todo esse congresso, todos esses dias, sejam muito proveitosos, que vocês possam realmente parar para se dedicar a este momento, para obter mais conhecimento, para tirar muitas dúvidas, né, e sair deste congresso mais capacitado para poder estar atuando na sua área. Então, sem mais delongas, vamos começar a tratar sobre a temática. Antes de nós falarmos sobre o papel do gestor, vamos trazer um pouquinho sobre o que é essa gestão democrática escolar. E aí, quando a gente fala em gestão democrática, a gente sabe que essa temática ela não está restrita apenas ao ambiente escolar. Hoje, no nosso país, por exemplo, nós temos uma gestão democrática, né? Politicamente, o nosso país é um país democrático. Nós vamos às urnas e escolhemos os nossos representantes, os nossos governantes, e dessa forma nós estamos participando, né, da gestão do nosso país. Na gestão democrática escolar, não é diferente. Então, a gestão democrática ela é uma das expressões mais importantes quando a gente fala de democratização da educação no nosso país. E ela já era prevista desde a Constituição de 1988, embora a gente reconheça que, nesse período, essa gestão democrática ela estava apenas no papel. Né? Essa gestão democrática, de fato, ela vai demorar um pouquinho mais para se desenvolver dentro do nosso país. E não só a Constituição Federal, como também a nossa LDB, ela trata e ampara a gestão democrática escolar. E aí, qual é o principal objetivo dessa gestão democrática escolar? Garantir que todos os segmentos da comunidade escolar, sejam gestores, professores, alunos, pais ou a comunidade local, possam participar de forma ativa nas decisões que envolvem o cotidiano da escola. Então, essa é a principal base da gestão democrática em qualquer âmbito, a participação da comunidade. Na escola, significa que não só o gestor, mas que todas as outras pessoas que participam dessa escola, do porteiro ao aluno, ao pai desse aluno e até os demais membros da comunidade local, possam participar das decisões que envolvem esse cotidiano escolar. E aí essa gestão democrática, ela veio para quebrar esse padrão que existia antes na gestão, que era o quê? Um poder centralizado, que estava nas mãos de uma única pessoa, que decidia como queria fazer e todos os outros tinham que acatar essa decisão sem poder haver questionamento. E aí essa gestão democrática, ela permitiu essa descentralização, permitiu haver essa quebra desse autoritarismo para que mais pessoas pudessem participar das decisões que envolvem a comunidade escolar. Então, se você está aqui hoje enquanto gestor, você precisa entender
que a decisão do que vai acontecer na sua escola, ela não é somente sua. Está nas suas mãos o poder de dar a última palavra, mas a gestão democrática, ela envolve a participação de toda a comunidade nesse processo escolar. E aí, como eu falei, nós íamos trazer alguns pensadores, nós temos aí Luke, 2011, que ele diz o seguinte: escolas competentes são aquelas em que o poder é disseminado coletivamente e onde a gente compreende as nuances, a dinâmica e a dialética de sua manifestação entre os polos social e individual, buscando um equilíbrio. Então, nós que estamos dentro de um ambiente escolar, nós sabemos a importância da escola para a sociedade, nós sabemos a importância da escola para o desenvolvimento individual das pessoas, principalmente o seu desenvolvimento social, e nós precisamos entender que esse poder de gerir essa unidade escolar, ele precisa ser realizado de forma coletiva, né? Todas as pessoas têm o poder de dar a sua opinião. Então, essa gestão democrática escolar, ela vai além dos velhos paradigmas de uma sociedade que ansiava por uma participação efetiva dentro da comunidade. Ela vem para suprir, desenvolver, capacitar e ampliar a educação. Quando a gente pensa em gestão democrática, a gente precisa entender que o maior beneficiário desse tipo de gestão vai ser a própria educação que nós estamos fornecendo ou desenvolvendo. E aí, com uma gestão democrática, nós vamos tornar as pessoas que fazem parte dessa escola capazes de serem criativos, críticos e, principalmente, participarem efetivamente da escola e da sociedade. A gente, enquanto educadores, entende que o maior papel da educação é esse: transformar simples pessoas em cidadãos ativos, críticos e participativos. E não só na educação, mas também na gestão democrática, nós podemos realizar e desenvolver os nossos alunos nesse sentido. E aí a gente precisa entender uma coisa, como o Libânio coloca: a implementação da gestão democrática não é um processo automático. Se fosse assim, quando nós tivemos as primeiras falas sobre a gestão democrática lá na Constituição, essa gestão ela já teria se efetivado. E nós vimos que isso não aconteceu. Então, ela exige que haja uma quebra da cultura. A nossa sociedade já estava acostumada a uma escola, sendo que com poder centralizador, e agora nós vamos ter que fazer uma transformação. Vamos quebrar esse padrão e vamos desenvolver uma nova gestão agora democrática. Então, tantos anos de autoritarismo, tantos anos de poder centralizado, realmente, para quebrar essa cultura e desenvolver uma cultura nova, isso levou muito tempo, né? E hoje nós já conseguimos ver a gestão democrática desenvolvida em muitas escolas do nosso país. E aí nós vamos tratar um pouquinho sobre algumas leis do nosso país que abordam sobre a gestão democrática. Então, como nós falamos no início, a gente tem a Constituição, o artigo 206, inciso 6, ele diz que a gestão democrática do ensino público é um dos princípios do ensino no Brasil e enfatiza a participação da comunidade escolar e local na organização da educação. Então, esse princípio estabelecido há tantas décadas atrás, agora pode ser real. Nós temos a participação efetiva da comunidade na organização da educação. Nós temos também o Plano Nacional de Educação, que está em vigor, né, estabelecido em 2014 e que se encerra agora em 2024, né, que nele está previsto diversas metas que tanto incentivam como também vêm para consolidar a gestão democrática, né, especialmente trazendo a formação de conselhos escolares, a elaboração de projetos pedagógicos participativos, né, que são meios para efetivar essa gestão democrática e que nós trataremos
um pouquinho mais sobre eles logo mais à frente. Além da Constituição e do Plano Nacional, como nós já havíamos citado, nós temos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os artigos 14 e 15, eles também trazem princípios norteadores da gestão democrática. O artigo 14, ele diz o seguinte: os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, essa é uma observação de extrema importância. A LDB, ela mostra o quê? Que existem diferentes particularidades nas escolas e que para nós definirmos as normas de gestão daquela escola, nós precisamos conhecer essas particularidades. Nós sabemos que a educação no Brasil, ela possui diferentes realidades. A educação do campo, ela funciona de uma forma, a educação na cidade, ela funciona de outra forma, a educação pública é uma coisa, a educação privada é outra coisa. Então, dentro de tantas realidades diferentes, o ensino, o gestor desse ensino, ele precisa entender que existe a necessidade de adequação dessa gestão à realidade de cada escola. E aí esse artigo também traz importantes princípios. Número 1, a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico na escola. E aí, quando ele fala profissionais da educação, ele não está limitando. Então, todos que trabalham na educação, eles devem e precisam colaborar com a elaboração do projeto pedagógico. Aquele PPP, que todo mundo conhece o que significa sigla, né? Todo mundo sabe da sua importância, mas se hoje a gente visitar escolas, a gente vê que a maioria delas tem o PPP desatualizado, a maioria dos professores que fazem parte do corpo docente da escola não conhecem esse PPP, então, infelizmente, é algo que nós vemos com frequência, é que esse PPP, ele é muito bonito no papel, mas tudo que está escrito nele nem sempre condiz com a realidade daquilo que é vivido nas escolas. Então, esse é um ponto que precisa de um olhar especial. Se você está me assistindo agora, é um gestor, pare para pensar comigo. Quando foi a última atualização desse PPP? O corpo docente da sua escola conhece esse documento? Eles trabalham de acordo com o que está escrito nele? Então, essa é uma ressalva importante para nós refletirmos, né? O meu PP está extremamente desatualizado. Vamos aproveitar que nós estamos encerrando o ano letivo. Daqui a pouquinho a gente já está pensando em jornada pedagógica de 2025. Que tal a gente aproveitar esse momento para juntar os profissionais da educação e atualizar o projeto político da escola? Voltando para o nosso artigo, nós temos o segundo princípio, que é a participação tanto da comunidade escolar como da comunidade local nos conselhos escolares ou equivalentes. E aí a gente começa com outra ressalva. A sua escola, ela trabalha com o conselho escolar? Como é que tem funcionado o conselho escolar da sua escola? Será que ele também funciona apenas no papel? Ou, de fato, as assembleias, as reuniões têm acontecido e têm alcançado os objetivos propostos? Vamos pensar um pouco e refletir. Hoje é um momento de você que é gestor parar um pouco e pensar nas suas atribuições e na importância do seu papel para a educação que você está desenvolvendo na escola. O artigo 15, ele diz o seguinte: os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que as integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira. De acordo com a LDB, essa gestão democrática na escola, ela deve ser efetivada por meio da autonomia pedagógica, administrativa e financeira dessas instituições de ensino, com a participação da comunidade em processos decisórios, como a eleição de diretores, que é muito comum
né? Talvez de todos os meios que nós temos de gestão democrática, esse seja de fato o que mais acontece nas escolas, né? As eleições para a diretoria, onde realmente os alunos eles votam, os pais eles podem participar, os demais membros da escola, mas não é só isso que compõe uma gestão escolar. Nós temos os conselhos escolares e o PPP, que nós já falamos há pouco tempo. Então, quais desses princípios têm sido desenvolvidos na escola em que você é gestor? Mais uma reflexão, né? E aí, continuando sobre gestão democrática, existem alguns pilares que eles são fundamentais para que nós possamos desenvolver, de fato, essa gestão democrática no ambiente escolar. E aí nós temos 4 pontos importantes: participação coletiva, autonomia escolar, transparências nas ações e responsabilidade compartilhada. Então, esse primeiro nós já tratamos, participação coletiva, né? Nós já entendemos que essa participação é o envolvimento de toda a comunidade escolar no processo de decisão, né? Então, a gestão democrática, ela requer que todos os envolvidos eles assumam o seu papel. Então, cada parte desse processo é importante. O aluno ele tem um papel, o gestor ele tem um papel, professor tem um papel, família tem um papel e sociedade tem um papel. E eu preciso entender que esse papel ele precisa ser desenvolvido. Eu não posso negligenciar a minha parte nessa gestão democrática. Se isso acontecer, obviamente, alguma coisa não vai dar certo. Então, todos nós somos protagonistas na gestão democrática. Todos nós temos que interagir de forma articulada dentro da escola, com o objetivo de nós desenvolvermos essa democratização no ensino e, principalmente, gerar um ensino de qualidade e uma aprendizagem efetiva. Experimenta aí na sua escola fazer com que os alunos eles participem de forma mais ativa na gestão escolar. Você vai ver o quanto eles vão se dedicar, o quanto eles vão buscar, de fato, desenvolver as suas habilidades, desenvolver a sua aprendizagem para corresponder à confiança que foi depositada. Então, é fundamental que todos os envolvidos desenvolvam adequadamente o seu papel. Eu não posso sonegar o meu papel, negligenciar e nem posso transferir para outros. Cada um tem o seu papel e cada um é importante dentro dessa gestão democrática. A autonomia escolar, né, traz a capacidade de cada escola de definir os seus projetos, os seus métodos pedagógicos de acordo com a realidade, como nós já falamos anteriormente. Não adianta eu pensar que a realidade de uma escola particular é a mesma realidade de uma escola pública, que tudo que é implantado nela também vai ser implantado com sucesso na escola pública ou vice-versa. Diferentes realidades necessitam de um olhar diferente. E aí Libânio traz mais uma contribuição quando diz: por isso mesmo, a autonomia precisa ser gerida, implicando uma corresponsabilidade consciente, partilhada, solidária de todos os membros da equipe escolar, de modo a alcançar eficazmente o resultado de sua atividade, que é qual? A formação cultural e científica dos alunos e o desenvolvimento das potencialidades cognitivas e operativas. Então, só essa autonomia dentro das escolas, essa autonomia que nós damos aos nossos alunos, vai fazer com que eles, de fato, consigam desenvolver as suas potencialidades. Então, nós precisamos funcionar como uma escola autônoma, mas também nós precisamos desenvolver essa autonomia nos nossos liderados, sejam alunos, seja corpo docente ou demais funcionários. Responsabilidade compartilhada é quando nós falamos do compromisso dos diferentes agentes que estão envolvidos nesse processo, e aí vale salientar que você, gestor, é quem vai guiar esse grupo.
é você quem vai guiar todas as ações, é você quem vai ver a necessidade da participação de diferentes atores nas diferentes partes do processo, é você quem vai estar ali para superar as dificuldades que venham a surgir. Então, o gestor ele assume a função de estar a serviço, junto com toda a comunidade, de uma educação de qualidade, de equidade, que permite a expansão para além dos muros da escola. Quando a gente fala em educação, a gente precisa lembrar que essa educação ela não vai ficar restrita nas quatro paredes da escola. Infelizmente, a gente vê sim isso acontecer em alguns lugares. Tudo que ensinamos, tudo que é falado na escola, funciona dentro da escola. Mas quando o aluno passa pelos muros, parece que tudo foi esquecido. E se isso tem acontecido, é porque algo não está funcionando de forma adequada. A educação, ela precisa transpor os muros da escola e se tornar algo efetivo dentro da sociedade. Então, a participação dos diferentes atores dentro dessa gestão democrática vai fazer com que todos entendam a importância da educação, a importância de desenvolver uma educação de qualidade e igualitária. E aí, como eu falei, nós temos diferentes atores dentro dessa gestão democrática, né? E aí nós temos aqui Gadotti fala, a educação não pode se limitar a um processo isolado e autossuficiente. Deve se construir como um processo dialógico, onde as vozes de todos os participantes são consideradas. Portanto, a participação coletiva é a chave da gestão democrática. E o gestor ele deve fomentar esse envolvimento. Olha a importância do gestor. Você pode dizer assim: na minha escola todo mundo tem liberdade de participar, eles que não querem. Será que eles realmente enxergam que eles têm essa oportunidade de participar? Será que esse envolvimento dos demais atores é estimulado pelo gestor? Será que você, enquanto gestor, realmente tem feito com que as pessoas que estão ao seu redor sintam-se participantes dessa gestão? Paro também reforça que a gestão democrática exige uma postura ética e comprometida com a inclusão de todos os segmentos da escola, especialmente em contextos de vulnerabilidade social, onde a participação pode ser ainda mais difícil. Então, você, enquanto gestor, precisa ter esse olhar mais aguçado. Será que na minha escola os diferentes atores têm de fato participado? O que é que tem impedido a atuação desses atores na minha unidade escolar? Será que eu tenho parado para ver o que tem acontecido de fato e o que é que tem impedido? O que é que eu, enquanto gestor, posso fazer para diminuir as dificuldades, as desigualdades e realmente fazer com que essa participação coletiva seja efetiva? A democratização da gestão não é um fim em si mesma, mas é um meio para garantir uma educação de qualidade. Né? E aí, se você prestou atenção, nós temos constantemente falado sobre educação de qualidade, porque esse é o fim para o qual todo gestor ou todo educador ele se põe nessa atividade, garantir uma educação de qualidade para a nossa sociedade, para o nosso município e para o nosso país. Então, para que essa educação realmente seja de qualidade, que o nosso país realmente possa ver a educação com um outro olhar, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. E agora sim, nós vamos tratar especificamente do papel do gestor na gestão democrática. Então, é óbvio, e você já entendeu, que o papel do gestor ele é um papel central dentro da gestão democrática. Para que a gestão democrática se torne efetiva, ela precisa, principalmente, do gestor entender qual é o seu papel. Né? Então, qual é o papel do gestor? É atuar como mediador, como articulador das diferentes vozes, é buscar com que todos que participem desse ambiente escolar realmente se interessem e participem das ações de gestão. E aí nós temos mais uma contribuição.
A escola democrática é aquela que reforça a importância de escutar todas as vozes e criar mecanismos que permitam a participação de maneira estruturada e contínua. Neste sentido, você, gestor, precisa garantir que todos os mecanismos participativos funcionem de forma adequada. É você quem vai dar liberdade, é você quem vai ser a escuta para que todas as vozes possam ser ouvidas. E, se for necessário, criar diferentes mecanismos para que seja permitida essa participação e para que essa participação ela seja controlada e que nela encontremos a melhor solução para a escola e para a educação. Para que essa função seja eficaz, é fundamental que o gestor adote práticas de liderança participativa e colaborativa, promovendo espaços de diálogo e envolvendo todos os setores da comunidade. Então, você precisa entender que você tem que estar aberto ao diálogo, você precisa falar, mas também precisa ouvir as necessidades, ouvir as demandas que surgem para entender qual é a melhor decisão a ser tomada nas diferentes situações. E aí, nós temos aqui algumas ações e práticas do gestor para promover uma gestão democrática. Primeiro, nós já falamos um pouco sobre isso, a criação, se você ainda não tem, ou o fortalecimento dos conselhos escolares. Então, o conselho escolar é uma das maiores formas de participação democrática, né? Fundamental para uma escola a participação dos conselhos escolares, né? E o gestor é quem deve garantir o pleno funcionamento desses conselhos escolares. Nós já falamos um pouco sobre o desenvolvimento do PPP, né? Então, mais uma vez, tanto a construção como a revisão do PPP devem contar com a participação de todos os segmentos da escola. E, claro, o gestor é o articulador desse processo. Eleição de representantes que devem ser feitas, né? A escolha de líderes e representantes dos grupos escolares, líder de turma, vice-líder, né? As pessoas que participam da escola, elas precisam participar dessas eleições, escolher, ter direito à sua voz, se fazer ouvir nesse processo. E, claro, a realização de reuniões, de assembleia, onde haja participação de alunos, de funcionários, de pais, e que nessas reuniões haja a oportunidade de cada um poder expressar a sua opinião, de contribuir com as suas sugestões, né, de fazer as suas reclamações quando necessário, né, para que dentro dessas assembleias nós possamos conseguir alcançar resultados positivos. Quais seriam esses resultados positivos? Ouvir as necessidades para que elas sejam supridas, ouvir as reclamações para que nós possamos consertar o que está sendo feito de errado, para que o fim seja, mais uma vez, a promoção de uma educação de qualidade. E aí, claro, o gestor ele precisa ter algumas competências que são fundamentais para exercer o seu papel. Nós trazemos aí, primeiro, liderança participativa. Então, vai ser você quem vai mobilizar, quem vai engajar a comunidade escolar, que vai garantir que todos sejam ouvidos e representados, gerando assim o desenvolvimento e participação efetiva da comunidade escolar. Então, você precisa ser o líder, é você quem vai estar à frente, é você quem vai mobilizar, que vai estimular, que vai engajar, né? Você tem um papel fundamental nesse aspecto de desenvolver essa gestão democrática. Mediador de conflito. Quantas vezes você não ouviu sobre isso, né? Em um ambiente onde tem uma participação tão ampla como a escola, é óbvio que existem muitas divergências. O aluno pensa de uma forma, o professor pensa de outra forma, o coordenador tem outra opinião, e aí você, gestor, é quem vai ter que mediar essas vozes. É você quem vai ter que tentar buscar o equilíbrio dos interesses, claro, sempre primando pelo melhor para o bem comum. Então, você precisa ter essa capacidade de mediar os conflitos.
uma comunicação eficaz. Hoje, né, nós ouvimos muito sobre ruídos de comunicação, é muito comum em diferentes ambientes, escolas, empresas, né? Então, você, enquanto gestor, precisa estar aberto a uma comunicação. Essa comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ser eficaz, e é necessário que você verifique que todos receberam essa comunicação. Então, para que essa comunicação ela realmente possa ser eficaz, ela precisa ser clara, ela precisa ser aberta e é necessário que ela chegue a todos, né? Então, em alguns momentos, o gestor, infelizmente, ele não tem essa comunicação tão clara. Às vezes, uma informação, ela pode ter uma interpretação para uma pessoa e uma interpretação diferente para outra. Então, você, enquanto gestor, precisa deixar claro as informações que são passadas, as decisões que são tomadas, para que todos tenham conhecimento. E, claro, não menos importante, o gestor ele precisa conhecer das normas e da legislação. Você, enquanto gestor, precisa conhecer sobre as políticas públicas educacionais, sobre o funcionamento das legislações que regem a educação e que regem também a gestão democrática. É óbvio que você não vai ter de cor toda a LDB, nem vai ter de cor todas as metas do Plano Nacional de Educação, mas elas precisam estar num canto muito acessível para que você possa tirar suas dúvidas, para que você possa revisar quando necessário, para que você possa relembrar, né? E aí sempre trabalhar dentro da legalidade, né? Infelizmente, em algumas escolas, nós vemos que alguns gestores eles não trabalham de forma legal, acabam descumprindo normas, legislações, né? E a gente sabe que isso não dá certo. Então, você, gestor, precisa conhecer sobre a legislação. Ah, eu negligenciei uma norma por não conhecer, né? Então, é necessário que você conheça para que você não passe por isso. Então, conhecer as normas e a legislação é fundamental para você exercer o seu papel de gestor dentro da comunidade escolar. E aí, só para a gente revisar um pouco de tudo que foi colocado, nós primeiro entendemos que a gestão democrática na escola, é claro, é a participação de todos os envolvidos e ela tem uma função essencial no ambiente escolar, que é exatamente promover a participação da comunidade no processo de tomadas de decisão e, claro, construir uma sociedade mais justa, mais humana e mais igualitária. Então, para que essa gestão democrática seja efetivada, para que esse papel ele seja alcançado, você, enquanto gestor, é fundamental. Nós falamos sobre ações que o gestor pode desenvolver, nós falamos sobre competências que são necessárias, mas é muito importante que você entenda que você é um agente transformador no processo de construção de uma educação verdadeiramente democrática. Então, você precisa conhecer o seu papel e você precisa exercê-lo de forma plena. Então, eu espero que esse momento tenha sido proveitoso, que você possa entender qual é a sua parte nesse processo. Se você que está assistindo essa palestra hoje não é gestor, mas você é um professor, você faz parte do corpo docente, ou você é um aluno, você também precisa entender a sua participação dentro do processo de gestão democrática na escola. Cada um de nós temos um papel e cada um de nós somos fundamentais para que essa gestão ela ocorra de forma positiva, para que os resultados eles cheguem e que nós realmente possamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e uma educação transformadora. Todos nós precisamos exercer o nosso papel. E aí eu quero agradecer a você por ter participado, por ter ouvido a nossa palestra, né? Lembrem, vocês precisam estudar a legislação, vocês precisam conhecer as leis, existe muito sobre gestão democrática, né? Não dá para nos aprofundarmos tanto em pouco tempo, mas eu tenho certeza que você saiu daqui hoje conhecendo muito sobre o que é essa gestão,
como realizá-la e quais os frutos nós colhemos dessa gestão democrática. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco. Espero que vocês continuem aproveitando o nosso congresso. Existem muitas outras palestras, muitos cursos que estão sendo realizados e eu quero aqui deixar um muito obrigado à Editora Amplamente pelo convite e obrigada a vocês por terem ficado conosco. É um prazer, né, estar aqui. Muito obrigada a todos.